Escutem hoje o que ele nos diz, não sejam teimosos. Palavra do Salmo 95, versículos 7 e 8. Conforme o autor à carta aos Hebreus, o autor deste salmo é Davi. Davi quem escreveu: escutem hoje o que ele nos diz. E é tão interessante quando nós pensamos ou refletimos nessas palavras, porque elas têm um contexto. E o contexto é o episódio que ocorreu lá em Meribá. E esse episódio de Meribá está descrito no livro de Números, capítulo 20, no versículo 2 até o 12. O povo, teve falta de água já pela segunda vez. A primeira vez foi em Refidim, está lá em Êxodo, capítulo 17. E agora em Números, capítulo 20, nós temos o segundo momento, o segundo episódio que o povo está sem água. E o povo começou a reclamar, a murmurar, a questionar a liderança de Moisés, a questionar a liderança de Arão, querer, até mesmo pedir pela morte. Seria muito melhor se a gente tivesse morrido. Aí Moisés, que nos 4 livros da Bíblia, de Êxodo até Deuteronômio, Moisés, que sempre havia pedido para Deus orientação sobre o que fazer, de que maneira proceder, ele e Arão foram até a tenda da congregação. E Deus disse: Moisés, pegue o bastão que está próximo à Arca da Aliança e fale com a rocha. Falar com a rocha. No entanto, o Salmo 106, versículo 32 e 33, diz que aquela murmuração do povo, aquele povo rebelde, inquietou o espírito de Moisés. O estresse, a preocupação, a angústia, querendo resolver a sua maneira, do seu jeito, fez com que Moisés batesse 2 vezes na rocha. E Deus havia dito para falar com a rocha. E assim o povo veria que Deus continuava cuidando deles. Assim o povo veria que Deus governa o seu povo pela sua palavra. Bem, por causa disso, Moisés e Arão não levaram o povo para dentro da terra prometida. Quantas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, não é verdade? Muitas vezes nós achamos que tem que ser a nossa maneira. Escutem hoje o que ele nos diz e não sejam teimosos. O apóstolo Paulo, leitor do Antigo Testamento, intérprete do Antigo Testamento, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele escreveu: e a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Querido amigo, querida amiga, escutem hoje o que ele nos diz. Escutar a voz de Deus, escutar o que Deus nos diz pela sua santa e preciosa palavra. Muitas coisas acabam me impedindo de dar atenção à palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, escreveu assim: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? O que pode nos separar do amor de Cristo? O que nos impede de ouvir a voz de Deus? A dureza do nosso coração diante do sofrimento, diante da dificuldade, diante da perseguição, diante da fome, diante da pobreza, diante do perigo, diante da morte. A dureza do nosso coração muitas vezes nos faz questionar a Deus e nos impede de prestar atenção àquilo que Deus nos diz. Escutem o que Ele nos diz, escutem hoje o que Ele nos diz. É urgente, é necessário escutar hoje o que Ele nos diz. Não ser teimoso, não ficar endurecendo o coração. A gente muitas vezes não participa mais da vida em comunidade, porque a gente usa como muleta, uma visita, o trabalho, alguma outra coisa. São muletas.
Mas na verdade, nós estamos como Moisés. O estresse, a agitação do espírito. É isso que na verdade nos impede de ouvir, prestar atenção à palavra de Deus, prestar atenção à palavra de Deus. Jesus encontrou uma mulher samaritana e sabe, aquela mulher samaritana por um momento ela não quis dar muita atenção àquilo que Jesus estava dizendo. Até que chegou o ponto em que ela reconheceu quem era aquele que pedia água para ela e quem era aquele que poderia oferecer a água da vida para ela. Jesus. A rocha é Cristo. Jesus é a água da vida. Prestem atenção ao que ele diz. Escutem hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos. Não deixemos as outras coisas nos afastarem ou nos impedirem de ouvir a voz de Deus. De ouvir a voz de Deus. O profeta Jeremias, ele lidou com um povo que era um povo de coração duro. E o profeta Jeremias, ele elenca a maldade como fruto desse coração endurecido. Ele cita a insensibilidade como fruto desse coração endurecido. Ele cita a ignorância como fruto desse coração endurecido. Ele cita a arrogância como fruto desse coração endurecido. E ele cita também a teimosia como fruto desse coração endurecido. E Zacarias completa a mensagem para corações endurecidos, dizendo que o povo chegou num ponto em que achava que não precisava mais haver mudança, não precisava mais mudar. Escutem hoje o que ele nos diz. Escutem hoje o que ele nos diz. Jesus é a rocha que foi ferida no alto da cruz, para que você não morresse eternamente, para que eu não fosse morto eternamente. Jesus foi ferido na cruz, para que nenhum de nós fôssemos feridos eternamente. Ele é a água da vida, e ele nos dá essa água da vida pela sua palavra. Deus te abençoe. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, e que as inquietações do nosso espírito não nos afastem do amor de Cristo. Deus abençoe. Tchau, tchau.